Vamos fazer uma leitura aqui no livro de Jonas, para a gente aprender algo que Deus nos ensina na sua palavra. Algo importante que a gente precisa conhecer. Vamos aprender aqui, vamos fazer uma leitura aqui, no livro do profeta Jonas, e vamos aprender aqui de Deus algo importante para o nosso conhecimento. Jonas, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disser. Vamos ficar nesse texto porque eu conheço o contexto do livro. E eu vou fazer aqui para você a exposição do contexto para aplicar para mim e para você o ensinamento que a gente recebe aqui, nesse livro de Jonas. Deus envia Jonas a uma cidade para pregar, anunciar, informar essa cidade o juízo de Deus diante da prática, diante da direção que esse povo vivia. Então, dentro desse ofício que Deus deu a Jonas, porque o profeta, o ofício dele é levar para o povo o que Deus orienta, ordena. Dentro aqui deste período aqui, estava o ofício dos profetas que Deus usava para levar a mensagem falada, inspirada para o povo, porque a palavra de Deus ainda não estava concluída a revelação completa daquilo que a humanidade hoje precisa conhecer de Deus, está aqui. Não precisa mais profeta trazer inspiração nova de Deus, dizendo para o povo, assim diz o Senhor, assim, assim, assim. Não. Isso aqui era lá porque estava ainda sendo revelado ainda. O ofício dos profetas era isso. Deus usava eles com a inspiração para levar para o povo tudo que o povo precisava conhecer. E Deus usa o profeta Jonas, aqui nesse contexto, desse livro do profeta Jonas, para advertir esse povo de Nínive, que segundo os historiadores, dizem que esse povo era um povo mau, perverso, praticava muita, obras mais. E independente, é importante a gente observar o seguinte: hoje o homem tem que entender uma coisa, o ser humano tem que entender uma coisa, independente se ele pratique o mal ou o bem, ele já é um pecador, ele já está julgado. Não, você vai ser condenado para o inferno porque você mata. Não, aquele que não mata não vai. Não, você vai para o inferno porque você bebe. Aquele que não bebe não vai. A questão do juízo de Deus não é beber ou deixar de beber. Não é matar ou não matar. Tanto o que mata como o que não mata está julgado já, condenado ao inferno. Porque o homem, na sua natureza corrompida, já pecou contra Deus. Ele é um pecador. Ele está perdido de Deus com o entendimento corrompido da natureza que ele está, que não se submete a Deus. É preciso explicar isso para as pessoas, instruir as pessoas com o que a palavra de Deus nos revela. O homem, na sua virtude, ele não tem nada de bom para Deus, a ponto de fazer ele receber de Deus a justificação. A palavra de Deus nos revela isso. Todos pecaram, afastados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Isaías 64, 6 vai dizer que toda a justiça que o homem vem a fazer é como um trapo de imundícia. Para Deus, isso não vale para justificar o homem do seu pecado. A justiça do homem não justifica ele do seu pecado. A justiça do homem para Deus é como um trapo de imundícia, não serve, porque o homem já está na impureza do pecado. Ele não vai, ele já está julgado. Jó vai dizer assim, 14, 3 ou é o 4, Jó vai dizer: quem do imundo vai tirar o puro? Como é que pode alguém tirar alguma coisa pura do imundo?
Como é que um homem pecador vai justificar outro pecador? Aí é que entra a necessidade do aparecimento de Cristo como um homem na terra. Esse assunto é muito bom de se explicar. O povo precisa aprender isso, ter esse conhecimento, esse aprendizado. E brevemente eu vou trazer aqui um estudo, uma instrução sobre 3 pontos importantes que a gente precisa aprender de Cristo. Por que ele veio ao mundo, por que ele teve que morrer e por que foi importante a sua ressurreição. Mas isso aí em outro momento eu vou trazer essa instrução. Então vamos voltar para cá. Deus envia o profeta Jonas para esta cidade. A missão do profeta é transmitir a palavra de Deus para o povo. Hoje é tanto profeta aí, né? Dizendo que Deus está mandando isso e aquilo outro. Só vai na mentira deles quem não conhece a verdade. Quem conhece a verdade não se deixa levar por esses falsos profetas que se julgam de Deus. Mas vamos lá. Aí Deus diz, Jonas, vai a Nínive e prega a palavra que eu estou te mandando para aquele povo. Mas Jonas, a gente sabe a história do contexto aqui do livro, que Jonas, ele se colocou numa oposição. Ele não quis ir a Nínive. Jonas não quis ir pregar a palavra de Deus em Nínive. Porque Jonas tomou essa atitude contrária ao que Deus mandou a ele. E o texto e o livro, dentro do contexto, a gente vai ver que Jonas, de ir para Nínive, pegou o caminho contrário. A gente vê que tudo aquilo aconteceu. Não é? Poder trabalhando. Na volta eu pego. Tá bom, Nancy. A gente vê que tudo aquilo aconteceu. Tudo aquilo aconteceu. Está aqui revelado no livro do profeta Jonas. Que ele pegou outro caminho. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro. E aí Deus permite situações para que o homem reconheça e volte a Deus. Para a vontade daquilo que Deus determina. Então a gente vai ver Jonas fazendo oposição, não querendo ir para Nínive. Mas por que Jonas tomou essa atitude? Porque Jonas resistia à orientação de Deus para que ele fosse pregar a palavra de Deus na cidade de Nínive, para os ninivitas. Porque Jonas, ele conhecia a misericórdia de Deus. E todo homem de Deus conhece que Deus quer do homem o arrependimento. Por mais que o homem seja perverso, ruim, mau, se ele se arrepender, ele alcança o bem de Deus. E aí, Rony? Pode ir. Ele alcança o bem de Deus. Se arrepender, ele alcança o bem de Deus. Então o que acontece aqui? Jonas, ele queria que aquele povo fosse para o inferno. Jonas não queria o bem desse povo. Por isso que Jonas não quis ir pregar. Não foi com medo do povo de Nínive. Foi porque Jonas sabia da misericórdia de Deus. Ele não quis ir. Porque ele queria que aquele povo sofresse de Deus a ira, o juízo. Diga aí, irmão. Vá, pode ir. Então, a gente vai ver o seguinte. Jonas, ele tinha tanta indignação, ele queria que aquele povo fosse para o inferno. Por quê? A nossa indignação, a nossa ira, a nossa raiva, não pode falar, irmão. A misericórdia de Deus é muito maior. Porque se a gente quisesse que os outros recebessem de Deus aquilo que a gente acha que eles mereciam, nós também receberíamos. Porque ninguém está livre do juízo, ninguém está livre da consequência do pecado. Todos estão dentro da mesma condenação. Alô? Então nós temos que entender isso. Nós precisamos entender. Está subindo a água, viu? Tá na. Nós temos que entender essa realidade, essa verdade, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém diante de Deus. Eu sou tão miserável quanto qualquer outro que esteja em qualquer outra situação. Pelo fato de eu não roubar, não matar, não fumar, isso não me leva a ser melhor diante de Deus do que ninguém.
Ah, eu não mato, aquele mata, aquele vai para o inferno, aquele merece o inferno. Mas eu também mereço o inferno. Porque todos nós estamos dentro da mesma condenação. Como está escrito e revelado na palavra de Deus. Romanos 5:12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, aqui a morte fala de condenação, todos entrou em condenação. E pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos foram julgados pelo juízo de Deus, porque todos são pecadores. Não há um sequer isento de pecado justo, a ponto de não merecer o juízo de Deus. Entre os homens, todos estão dentro da miséria do pecado. É aí que entra Jesus na história humana. Isso é muito importante, irmão. Seria bom se você estivesse na igreja, nessas igrejas por aí, aprendendo com esses homens que dizem que é de Deus. Seria muito bom se você estivesse sendo instruído nessa verdade aqui. Aprender tudo isso aqui que eu estou mostrando. E vamos lá. Jonas não quis ir, porque ele sabia que Deus é misericordioso. Deus é compaixão, Deus é amor. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. O homem vai para o inferno por causa da sua obra, para receber o que ele merece, mas Deus não tem prazer, porque Deus não criou o inferno para o homem. O próprio Jesus disse isso. A palavra toda revela que Deus não tem prazer na morte do ímpio, aquele que morre sem salvação. O que Deus quer é que o homem se arrependa. É por isso que Deus trabalha no ser humano, para que ele se arrependa. É por isso que Deus permite situação, dá livramento, porque Deus ele quer que o ser humano se arrependa para que não sofra o seu juízo. Porque Deus vai julgar o homem porque ele é justo. Ele não pode tomar o culpado por inocente, ele tem que aplicar o seu juízo, mas ele não tem prazer nisso, ele quer salvar. Há alegria no céu quando o pecador se arrepende, irmãos. Jonas resistiu, porque Jonas sabia, e Deus ainda nesse contexto aqui de Jonas, Deus dá uma situação para Jonas entender a atitude que ele estava tomando. Jonas, diante de um sol quente, ele encontra uma árvore. E vai... Pois não, amigo? Lá de cá, aí não, lá de cá. É para quem? A Bruna. Pode subir lá. Deixa eu me ajeitar. Então você está entendendo isso? Elevador, 901. Portaria. Ela não pode descer, não, hein? Pois não, dona Norma. Tá bom, dona Norma, obrigado. A gente não pode ficar subindo, não, pai. Tem que pedir para descer. Tem que pagar, é? – 901, Bruna. Bruno, tem comida aqui pra você, viu? Tá bom. Tá descendo, amigo? Então, você tá entendendo, meu irmão? Então, a questão é essa. A questão é que Jonas, ele não queria que aquele povo alcançasse a graça de Deus, o perdão de Deus, a compaixão de Deus. O coração de Jonas estava indignado com aquele povo, queria que aquele povo perecesse. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a nossa, amigo. A vontade de Deus não é o que a gente acha. O juízo de Deus não é o que a gente faz. Deus não vê como a gente vê. Deus não julga como a gente julga. Porque se Deus julgasse como a gente julga, eu já estava condenado pelo meu próprio juízo. Então Deus dá uma situação para Jonas entender a importância das vidas. Diante do sol quente e escaldante, Deus permite uma árvore, onde Jonas se encosta nessa árvore para se abrigar sobre a sombra da árvore, para não sofrer o calor do sol. Portaria. Ok, dona Norma, obrigado. Tá ok. E aí, Deus, ele, diante dessa árvore que Jonas se encosta, Deus permite que essa árvore morra. Então Jonas fica triste pela árvore que ele estava ali se apoiando nela, porque a árvore morreu. Aí Deus usa agora dizendo, tu teve compaixão dessa árvore que tu não criaste. E eu não devo ter compaixão dos seres humanos que eu criei. Jonas entendeu ali, irmãos,
o que Deus falou com ele. Deus tem compaixão de nós, seres humanos. Deus tem compaixão de nós. Por mais perverso que seja o ser humano, Deus ama, Deus quer salvar, Deus tem compaixão. E a partir daí Jonas vai. É pra gente, Dinaldo, pega ali. Dona Norma botou. Oi. É manutenção social, né? Não, tá livre. E por que tá piscando a tua luzinha? Então o cara botou, ele não bota nem a placa. Ele tá Né? bem lentozinho, ficou travado ali agora, fechado. É, o cara tá aí Vai sair pra fazendo. dona Cícera, né? Vai ter um negócio aí no elevador que Dona Norma botou pra Vou ficar gente. aqui, pessoal. É, bota. Então, Jonas, dentro dessa situação, eu estou tendo um pouco de interrupção aqui, por causa que eu estou no trabalho, né? E está tendo essas interrupções. Mas, vamos continuar aqui dentro do que a gente está aprendendo aqui no livro de Jonas. Jonas, ele não queria que Deus se compadecesse das pessoas de Nínive. Mas Deus, ele mostrou a Jonas que ele se compadece do ser humano. Não importa se é bom ou ruim, porque diante de Deus não tem ninguém bom, irmãos. Todos estão na mesma miséria. E o amor de Deus é para com todos. Não é para um sim e outro não. E aí Deus agora dá um ensino a Jonas que Jonas entende. Olha o que acontece aqui no versículo 3. Capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Quando Jonas agora vai pregar o evangelho para eles, eles se arrependem. E a partir daí, Deus contempla o arrependimento deles. E eles não recebem o juízo de Deus. Porque o que Deus quer do homem é isso, o arrependimento. Para que o homem não receba o juízo. Deus não tem prazer em dar juízo para ninguém. O juízo vai ter que ser aplicado como punição, recompensa, merecimento do que o homem merece. Olha, o meu e o teu. Mas Deus não tem prazer no juízo de ninguém. Deus não quer mandar, Deus não quer o mal de ninguém. O que Ele quer é o bem. O que Ele quer do homem é isso, o arrependimento. Jonas pregou, o povo se arrependeu de Nínive. E a partir daí houve o livramento, o juízo de Deus não foi aplicado para esse povo. Então é isso que Deus quer de todo ser humano também, de mim, de você, de todo ser humano na face da terra. Então. O que Deus quer não é você querer ser bonzinho aos olhos de Deus, que você queira fazer isso, aquilo, outro. Não é nada disso, não, porque isso não vai levar você a receber nenhum mérito para justificação de Deus, para ser salvo, para ser merecedor disso, daquilo, outro. O que Deus quer do ser humano é que ele reconheça a sua miséria, sua situação e se arrependa, para que ele alcance o bem de Deus, não pelo que ele faz, não pelo que ele deixa de fazer, mas porque Deus é amor e Ele quer dar ao homem o bem, não o mal. O que Ele quer do homem é só o arrependimento. O que é o arrependimento? É o homem reconhecer a sua situação diante do seu Criador e voltar, saindo da direção que está andando contra o Criador. Arrependimento, convenção, é mudança de atitude mental. O homem voltar ao seu Criador. E o homem só pode voltar ao seu Criador pelo conhecimento que ele precisa ter desse caminho para voltar ao seu Criador. Esse caminho é Jesus. O conhecimento é de Cristo. O caminho para o homem voltar ao Criador não é por nenhuma religião. O caminho para o homem voltar ao Criador é por Cristo. O homem só pode voltar ao seu Criador se ele conhecer o caminho. Esse caminho é Jesus. É isso que Deus quer do ser humano. Olha o que diz a palavra de Deus. Na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 4. Deus, Ele quer, olha o querer de Deus para a humanidade. Deus, Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, por onde o homem vai ser salvo. Deus, Ele quer que todos os homens se salvem. Olha o que Paulo vai pregar em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora, em todos os lugares, a todos os homens que se arrependam. Porque Ele tem determinado um dia em que, com justiça,
vai julgar a humanidade. O juízo de Deus vai ser justo. A justiça de Deus tem que ser aplicada no pecador que cometeu a transgressão contra a divindade. E ai daquele pecador que não aceitar o meio de justificação que Deus oferece, não por merecimento, mas por bondade e amor de Deus. Ele oferece a cada um de nós o único meio por onde a gente pode ser justificado de nossa culpa diante de Deus, para receber o seu perdão, para não ir a juízo. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para que todo seja justificado por meio da fé em Cristo. Justificação é pela fé em Jesus. Essa é a graça de Deus para a humanidade. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Essa graça é o meio que Deus oferece para o homem sair da situação terrível, medonha, ignífera, tenebrosa, que o homem está diante de Deus para a eternidade. Uma situação de juízo. Meus amados irmãos, o que Deus quer dessa humanidade é o arrependimento. Tanto é que Jesus veio pregando arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Deus não quer do homem prática religiosa. Deus não pede a ninguém que se infiltre, que seja um produto, um robô, dentro de religião nenhuma, sendo submisso à regra, norma, vivendo o legalismo religioso. Não é isso que Deus pede. Não é essa a direção que Deus dá para o homem. O que Deus quer do homem é o arrependimento. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus manda os profetas anunciar ao povo o juízo, para que o povo se arrependa e em Cristo receba a remissão dos pecados para a sua salvação. Amém? Então fica esse pequeno ensino para vocês entender e conhecer um pouco mais sobre as verdades de Deus.